No dia do meu casamento, minha mãe me deu um presente estranho, um espelho antigo da avó. Disse que toda mulher da nossa família se olhava nele antes de tomar a decisão mais importante da vida. Eu ri. Casei-me. 10 anos depois, descobri o segredo. Não era um espelho. Era uma sentinela. E a última mulher que se olhou nele antes de mim foi a minha irmã gêmea. A que todos dizem que morreu na infância. A que eu vi sorrindo atrás de mim, no reflexo, ontem à noite. O espelho da vovó Serena era pesado. Uma moldura de madeira escura, entalhada com flores que o tempo havia suavizado, e um vidro que parecia reter a fumaça de todas as velas que testemunhara. Minha mãe, Dona Elisa, o segurou com uma solenidade que beirava o religioso quando colocou em minhas mãos, na manhã do meu casamento com Tiago. Toda mulher desta família, Carolina, ela disse, seus dedos frios tocando os meus. Toda uma se olha aqui, para ver a verdade. Não há do rosto, há da alma. Para ter coragem. Eu estava demasiado nervosa, demasiado imersa no véu e nos nervos à flor da pele para prestar atenção ao misticismo barato. Sorri, beijei sua face, e o espelho foi colocado de lado, embrulhado em um pano, esquecido no rebuliço dos vestidos e das flores. Tiago era um bom homem. Estável, engenheiro, os sapatos sempre limpos. Amava-me com um amor calmo, previsível, seguro. Exatamente o que eu, filha de um pai ausente e uma mãe superprotetora, achava que precisava. 10 anos se passaram nessa segurança. Uma casa na Barra, 2 carros na garagem, as férias anuais em Fernando de Noronha. Uma vida de catálogo. E um vazio crescente dentro de mim que nenhum móvel novo ou jantar caro conseguia preencher. O espelho herdado acabou pendurado no meu closet, mais por obrigação do que por gosto. Até que uma terça-feira comum se tornou o dia em que minha vida rachou ao meio. Estava procurando uma bolsa antiga no fundo do closet quando, ao me agachar, meu cotovelo bateu forte na parte de trás do espelho. O baque foi seco, oco, diferente do esperado. Com um cuidado súbito, despendurei o objeto pesado. A parte traseira era selada por uma fina placa de madeira compensada, fixada por pequenas braçadeiras de latão enferrujadas. A curiosidade, esse inseto persistente, picou-me. Com uma chave de fenda, soltei as braçadeiras. A placa caiu. E do espaço oco atrás do vidro, um pequeno baú de seda azul desbotada escorregou para minhas mãos. Não era maior que um livro. O coração disparou-me no peito. Dentro, não havia joias. Havia um diário. A capa era de couro marrom, gasto nas bordas. Na primeira página, uma caligrafia infantil, hesitante, mas já com personalidade. Diário da Catarina. Se alguém achar, por favor, devolva para minha irmã Carolina. Ela é a única que vai entender. O ar saiu dos meus pulmões. Catarina. O nome fantasma. A irmã gêmea que, segundo a história familiar, morrera de uma infecção rara com apenas 8 meses de vida, de quem eu era sobrevivente. A forte. A fotografia dela, a única que existia, mostrava 2 bebês idênticos nos braços da minha mãe, com uma expressão que eu sempre interpretei como tristeza. Agora, parecia algo mais. Culpa. Minhas mãos tremeram ao virar a página. A primeira entrada era datada de 1 ano antes de eu nascer. Impossível. 5 de março de 1992. Mamãe trouxe outro homem em casa hoje. O Pedro. Ele cheirava cigarro e me deu um pirulito. Disse que eu era linda. A Carol dormia. Ele perguntou qual de nós era boazinha. Mamãe riu e apontou para mim. Eu não gostei. Uma onda de náusea percorreu-me. Pedro? Quem era Pedro? Meu pai chamava-se Roberto e morrera num acidente de carro quando eu tinha 2 anos. Eu nem o conhecera. Virei páginas, devorando palavras com os olhos. O diário não era de uma criança de 8 meses. Era de uma menina. Uma menina que crescia. Descrevia uma casa diferente da minha, um bairro mais pobre, Santa Cruz, uma mãe, minha mãe, distante e sempre cansada. E uma irmã chamada Carolina, que vivia com ela. 12 de junho de 1995. A Carol apanhou hoje porque quebrou o vaso da vizinha. Ela não quebrou. Fui eu. Mas ela não contou. Só me olhou com aqueles olhos grandes e ficou quieta.
Por que ela faz isso? Às vezes eu a odeio por ser tão boa. Outras vezes, quero ser igual a ela. O suor gelou na minha nuca. Eu tinha 3 anos em 1995. Lembro-me vagamente da casa da vovó, não de Santa Cruz. Lembro-me de ser uma criança quieta, obediente. Muito obediente. As entradas continuaram. Catarina descrevia uma vida paralela. Doenças que Carolina tinha e ela não. Presentes que Carolina recebia e ela não. Um médico que as visitava, um doutor Lemos, que sempre examinava Carolina primeiro e sussurrava coisas com a mãe. O clímax veio numa entrada datada de 15 de agosto de 1998. Eu teria 6 anos. Catarina teria 7. Hoje foi o dia mais estranho. O doutor Lemos veio com uma senhora muito rica, de cheiro forte. Eles me observaram o dia todo. A Carol estava com febre, de cama. A senhora rica fez muitas perguntas para mim. Qual meu nome preferido, que cor eu gostava, se eu queria ter uma casa grande. No final, mamãe chorou muito e me abraçou tão forte que doeu. O doutor Lemos disse que ia me levar para um lugar especial, onde eu ia poder estudar e ter muitas bonecas. Disse que a Carol precisava ficar, porque era mais frágil. Eu tive medo. Mas a senhora rica sorriu e disse que eu ia ser muito amada. Amanhã eles voltam. A Carol não sabe de nada. Vou deixar este diário escondido no nosso esconderijo. Se um dia ela encontrar, vai saber que eu não a esqueci. E aí? Acabou. As páginas seguintes estavam em branco. A última entrada, rabiscada na contracapa, era só isso. Me levaram. A senhora rica chama-se Dona Beatriz. A casa é grande e branca. Tenho saudade da Carol. Mas aqui me chamam de Carolina. O mundo desabou em câmera lenta. O chão do closet afastou-se dos meus pés. Sentei-me no chão frio, o diário agarrado ao peito, a visão turva. Não havia 2 irmãs. Havia uma. Catarina. E eu. Quem era eu? A Carol do diário, a frágil, a que ficou, era realmente eu? Ou, meu Deus, a possibilidade mais aterradora surgiu. E se eu fosse a Catarina? E se me tivessem dado o nome da irmã que ficou para trás? A que morreu? Minha mente era um redemoinho. As memórias da infância, sempre nebulosas, começaram a se reordenar de forma doentia. A superproteção da minha mãe. A ausência de fotos minhas antes dos 6 anos. A aversão dela a falar do passado. O espelho da vovó Serena. Uma vovó que eu nunca conheci, que a família raramente mencionava. A senhora rica. Dona Beatriz. O nome ecoou em algum lugar profundo da minha memória. Uma visita chata, cheiro de perfume caro, uns olhos azuis que me examinavam como a um animal de estimação. Eu devia ter uns 7 ou 8 anos. Levantei-me como um autômato. Fui até o computador. Pesquisei Beatriz mais família tradicional mais Rio. Nada. Então, lembrei-me do Dr. Lemos. Um médico. Pesquisei Dr. Lemos pediatra Rio 1990. Apareceram alguns. Um deles, Dr. Heitor Lemos, já falecido, tinha um obituário que o descrevia como renomado pediatra, pioneiro em estudos genéticos, consultor de famílias tradicionais. Famílias tradicionais. Uma nova pesquisa, um fio mais fino, Beatriz herdeira mais Lemos. E então, em um artigo social antigo digitalizado, sobre a festa de debutante de uma certa Beatriz Monteiro Lemos, em 1970, a foto mostrava uma mulher jovem, bonita, de sorriso frio. E nas linhas do artigo, filha única do magnata do café Aristides Lemos e da sociolite Serena Lemos. Serena. Vovó Serena. O espelho não era da minha bisavó. Era da bisavó dela. De Beatriz. Da mulher que comprou uma das gêmeas. Minha mãe não era apenas uma mãe solteira superprotetora. Era uma mulher que vendeu uma filha. Ou, trocou. A entrada do diário ecoava. A Carol precisava ficar, porque era mais frágil. Fragilidade. Doença. Eu tinha, de fato, uma saúde frágil na infância. Asmas. Alergias. E se não foi uma venda? E se foi, uma troca? Mantiveram a filha saudável, Catarina. E deram a doente, a verdadeira Carolina.
Para uma família rica que podia bancar tratamentos? E depois inventaram a morte da que foi embora para cortar laços. Mas então, quem está morta? A Carolina biológica. E eu sou a Catarina, criada com o nome da irmã morta. Ou eu sou a Carolina verdadeira. E a Catarina foi quem viveu a vida rica. O pânico era um bicho vivo dentro de mim. Peguei no telefone para ligar a minha mãe. Mas parei. O que eu diria? Oi, mãe, a senhora vendeu ou trocou uma filha? Não. Eu precisava de provas. Precisava encontrar Catarina. A irmã que, segundo o diário, estava viva em 1998 e foi levada para a casa de Dona Beatriz. A busca começou ali, na escuridão do meu closet, com o peso do espelho vazio a observar-me. Eu não era mais Carolina, a esposa estável de Tiago. Era uma estranha na minha própria pele, numa corrida contra o tempo e contra uma verdade que prometia destruir todas as fundações da minha existência. E o primeiro passo seria enfrentar a mulher que me criou, Dona Elisa, com o diário na bolsa e uma mentira pronta nos lábios. Mas, ao sair do quarto, passei pelo espelho no corredor, e por uma fração de segundo, no reflexo, jurei ver não o meu rosto, mas o de outra. Uma mulher com os meus olhos, mas com um corte de cabelo diferente, uma expressão mais dura. Sorrindo. Como no meu pesadelo. Era só a luz. Tinha de ser só a luz. A casa da minha mãe, no bairro tranquilo do Jardim Botânico, nunca me pareceu tão hostil. Cada objeto, cada foto na parede, parecia agora uma peça de um quebra-cabeças perverso. O cheiro do bolo de cenoura que ela sempre fazia, que antes era sinônimo de aconchego, agora me dava náuseas. Elisa me recebeu com seu sorriso habitual, mas seus olhos, da cor de um céu nublado, pareciam examinar-me com uma intensidade diferente. Carolina, que surpresa! Tiago não veio? Precisei falar com você, mãe. Sozinha. Minha voz soou estranha, metálica. Ela congelou por um microsegundo, então acenou com a cabeça, conduzindo-me para a sala. O diário na minha bolsa pesava como uma pedra. Encontrei algo no espelho da vovó Serena, comecei, sem rodeios, observando cada músculo do seu rosto. O espelho era oco. O sorriso desapareceu. Seu rosto tornou-se uma máscara de porcelana. Que absurdo! O espelho é apenas um espelho velho. Encontrei um diário. De Catarina. O nome caiu na sala como uma bomba. A cor drenou completamente do rosto de Elisa. Ela levou a mão ao peito, como se tivesse levado um golpe físico. Onde? Onde está esse diário? É uma brincadeira de mau gosto, Carolina. Não é brincadeira. Ela escreveu sobre mim. Sobre nós. Sobre a senhora rica, Dona Beatriz. Sobre o doutor Lemos. Elisa fechou os olhos. Quando os abriu, estavam cheios de um cansaço antigo, milenar. Devolva o diário. Carolina. Jogue-o fora. Queime-o e esqueça que o encontrou. Isso é tudo. Esqueça. A raiva, antes congelada, começou a ferver. Quem é Catarina, mãe? Quem sou eu? Qual de nós morreu realmente? Ela se levantou, andando até a janela com movimentos de sonâmbula. Catarina. Foi um anjo que não pôde ficar conosco. Ela era doente. Carolina. Muito doente. Uma doença no coração. Os médicos disseram que não passaria do primeiro ano. Dona Beatriz. Ela era uma benfeitora. Ofereceu os melhores tratamentos, uma vida confortável. Foi uma adoção. Aberta, legal. Aberta. Então por que esconderam? Por que me disseram que ela morreu? Por que não há uma única foto dela depois dos 8 meses? Para proteger você. Ela se virou, os olhos agora brilhando com lágrimas de raiva ou angústia. Eu não sabia dizer. Você era uma criança. Como explicar que sua irmã foi embora porque nós éramos pobres demais para curá-la? Era mais fácil, mais limpo. E o diário? Ela escrevia como uma menina de 7, 8 anos. Você disse que ela morreu bebê. O diário é fantasia. Deve ter sido deixado por outra pessoa, uma prima distante. Você está construindo teorias loucas. A voz dela agora era estridente, o pânico disfarçado de irritação.
São teorias loucas dizer que havia duas meninas, ou que uma delas, a verdadeira Carolina, era doente, e você trocou as filhas, dando a sadia para os ricos e ficando com a doente. Ou será que a doente morreu, e você me deu o nome da morta para receber a pensão da família Lemos? O silêncio que se seguiu foi absoluto. A expressão de Elisa não era de negação, mas de um horror profundo, como se eu tivesse invocado um demônio que ela mantinha trancado há décadas. Saia, sussurrou ela, a voz rouca. Saia da minha casa. Foi a confirmação que eu não queria ter sair. Mas não para casa. Fui ao único lugar que poderia guardar registros públicos de uma adoção suspeita na década de 90. O cartório de registro civil do primeiro ofício. A burocracia era um muro. Sem um processo judicial, sem um advogado, não teria acesso. Foi então que lembrei do nome do obituário, Dr. Heitor Lemos. E de sua filha, Beatriz. A senhora rica. Uma pesquisa rápida no celular revelou que Beatriz Lemos, agora Beatriz Lemos Montenegro após o casamento, era uma figura conhecida nos círculos filantrópicos. Presidente do Instituto Serena Lemos, dedicado a crianças com cardiopatias. A ironia era cortante. Encontrei o endereço do instituto, um casarão reformado em Botafogo. Não marquei entrevista. Apareci. A recepcionista, uma moça jovem, barrou-me. Dona Beatriz só atende com horário. Foi quando a vi. Desceu uma escada ampla de mármore, uma mulher na casa dos 70, mas com uma postura ereta, cabelos platinados presos em um coque severo, vestindo um taier de linho branco impecável. Beatriz. Era ela da foto, envelhecida, mas com a mesma frieza nos olhos azul gelo. Nossos olhares se cruzaram. Eu vi neles um reconhecimento instantâneo, seguido de um piscar de surpresa alarmada, rapidamente controlado. Posso ajudá-la? A voz era suave, culta, mas com uma autoridade de aço por trás. Preciso falar sobre Catarina, disse, baixinho, só para ela. A máscara de cortesia não se moveu, mas os olhos se estreitaram quase imperceptivelmente. Não conheço ninguém com esse nome. Desculpe. Ela virou-se para sair. É o nome da minha irmã gêmea, que você levou em 1998. Ela parou. Não se virou. Segurança, por favor, acompanhe esta senhora até a porta. Dois homens de terno aproximaram-se. Mas antes que me tocassem, Beatriz falou, sem se virar. Se você tem dúvidas sobre seu passado, procure o convento da Santa Face, em Petrópolis. Talvez lá encontre algumas caridades antigas da minha família. Ela desapareceu pela porta. O convento era uma pista, ou uma armadilha. A viagem para Petrópolis foi feita num estado de transe. O convento da Santa Face era um edifício gótico imponente, meio escondido na serra. A Madre Superiora, irmã Marcelina, era uma mulher idosa com olhos que pareciam ter visto tudo e nada ao mesmo tempo. Beatriz Montenegro. Sim, a família Lemos são benfeitores históricos do convento. Doaram a ala pediátrica do nosso orfanato, nos anos 90. Orfanato. Aqui aceitavam crianças? Aceitávamos. Principalmente as com necessidades especiais. Crianças que outras instituições rejeitavam. Doenças terminais, deficiências. E em 1998, uma menina chamada Catarina, ou Carolina. A irmã ficou em silêncio por um longo momento. Os registros daquela época são incompletos. Houve um incêndio no arquivo. Mas ela hesitou. Havia uma menina. Chegou muito doentinha, cardiopatia grave. Os Lemos pagaram por um tratamento especial no exterior. Ela ficou aqui um tempo, em recuperação. Era uma criança muito quieta. Chamávamos-na de Ana. Ana. E depois? Ela melhorou, milagrosamente, diria, e foi embora. Adotada por uma família muito boa, disseram-nos. Para a casa dos Lemos. Irmã, não posso falar sobre a vida privada das crianças. A caridade deve ser discreta. Mas seus olhos disseram o contrário. Disse que ela sabia mais. Ela tinha uma irmã gêmea. O choque na face da freira foi genuíno. Gêmea? Não. Pelo menos, não que constasse.
A menina chegou sozinha. Sozinha. Mas o diário falava de duas. A menos que a outra gêmea, a que ficou com Elisa, não fosse a Carolina doente, mas sim a Catarina saudável. E a que veio para o convento, a Ana, era a verdadeira Carolina, a doente, dada como morta para o mundo, mas mantida viva em segredo pelos Lemos. Por quê? Por piedade. Ou, por algo mais sinistro. A resposta veio de onde menos esperava. Ao sair do convento, meu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido, contendo apenas um link para um arquivo de áudio e uma frase: pergunte à sua mãe sobre o teste de DNA de 1997. Com dedos trêmulos, abri o áudio. Era uma gravação antiga, cheia de chiados. Duas vozes femininas. Reconheci uma. Era a de Elisa, muito mais jovem, chorosa. A outra, fria e distante, Beatriz. Beatriz, os resultados estão aqui. Carolina carrega o gene. A degeneração é certa. Ela não passará dos 30. Catarina é limpa. Elisa, meu Deus, e agora? Você prometeu cuidar dela. Beatriz, cuidarei. Da que vale a pena. Catarina é perfeita. Será minha herdeira. A outra, deixaremos a natureza seguir seu curso. No convento, ela terá conforto. É mais do que teria com você. Elisa, e se ela sobreviver? Beatriz, não sobreviverá. O relatório médico está alterado. Para o mundo, a doente é a que morreu. A saudável é a que você criou. É simples. Você mantém sua filha viva com o nome da morta. E eu garanto que você nunca mais passe necessidade. É um bom negócio, Elisa. O único que você tinha. A gravação terminou. Eu estava parada no meio da rua, em Petrópolis, o mundo girando. O gene. A degeneração. Ela não passará dos 30. Eu tinha 33 anos. Não era sobre uma adoção. Era sobre eugenia. A família Lemos, com sua história de magnatas do café, obcecada com pureza, com legado. Herdaram uma doença genética. Descobriram que uma das gêmeas a tinha e a outra não. E então arquitetaram a troca. Ficaram com a perfeita, Catarina, e abandonaram a defeituosa, a verdadeira Carolina, que criaram como Ana no convento, a morte, enquanto minha mãe, Elisa, aceitou criar a filha doente sob o nome da irmã morta, em troca de silêncio e dinheiro. Mas, quem era eu? A doente ou a perfeita? O diário sugeria que Catarina, a escritora, foi levada. Eu, supostamente, fiquei. Se eu era a que ficou, então eu era doente. A que não deveria ter passado dos 30. E no entanto, aqui estava, viva. E Catarina, onde estava a perfeita, a herdeira dos Lemos? A última peça do quebra-cabeças veio de uma busca desesperada nas redes sociais. Procurei por Catarina Lemos, Catarina Montenegro. Nada. Então, lembrei-me do instituto. Procurei a diretoria. Lá estava, diretora executiva, doutora Catarina Montenegro. A foto era pequena, mas suficiente. Era o meu rosto. Ou quase. O cabelo era diferente, mais curto e liso. A expressão, mais dura, mais contida. Mas os olhos, eram os meus olhos. Era como me olhar no espelho e ver uma estranha. A irmã que todos disseram estar morta estava viva. E não era uma vítima. Era a herdeira do império. A perfeita. Enquanto eu, a suposta sobrevivente, era a aberração que deveria ter morrido. Ela sabia de mim? O que ela pensava da irmã defeituosa que sobreviveu contra todas as expectativas? A mensagem no celular vibrou de novo, do mesmo número desconhecido. Ela sabe de você. E você não deveria ter procurado. Fuja. Carolina. Enquanto ainda é tempo. Era uma advertência. Ou uma ameaça. Olhei para a foto de Catarina no site. Para os olhos que eram meus. Mas não eram. A verdade era pior do que qualquer suspeita. Não havia uma irmã morta para chorar. Havia uma irmã viva para temer. E uma pergunta que agora queimava mais do que todas as outras. Se eu sou a Carolina doente, por que ainda estou viva? E mais importante, o que Catarina, a herdeira perfeita,
Fará quando descobrir que a irmã defeituosa não só sobreviveu, mas está à sua porta. O jogo mudará. Não era mais uma busca pelo passado. Era uma luta pelo futuro. Pela minha própria vida. E o próximo movimento teria que ser meu. A decisão de não fugir veio com o sabor metálico do medo e a frieza do aço. Eles pensavam que eu, a doente, a aberração, me esconderia. Erraram. A sobrevivência não me ensinou a correr. Ensinou-me a observar. E a atacar no momento certo. Usei o único cartão que tinha. A própria imagem. Marquei uma reunião no Instituto Serena Lemos, sob o pretexto de ser uma sobrevivente de cardiopatia congênita, agradecendo a instituição. Eles não poderiam recusar sem parecerem monstros. A sala de reuniões era gelada, toda em vidro e aço. Beatriz Montenegro não estava. Em seu lugar, sentada à cabeceira da mesa, estava ela. Catarina. A foto do site não lhe fazia justiça. Era como olhar para um espelho distorcido pelo tempo e pelo luxo. O mesmo corte de cabelo que o meu, mas tingido de um lóio platinado caríssimo. Os meus olhos, mas sem as marcas de cansaço que eu carregava. A minha boca, mas com um vinco de desdém no canto. Vestia um taier de cor creme que provavelmente custava mais que meu carro. Carolina Almeida, ela disse, nem se dando ao trabalho de erguer-se. Sua voz era minha, mas filtrada por anos de dicção perfeita. Um nome comum para uma história tão incomum. Sente como se estivesse falando consigo mesma? Perguntei, sentando-me sem ser convidada. Meu coração batia forte, mas minhas mãos, sobre a mesa, estavam imóveis. Um sorriso gelado tocou seus lábios. Acho fascinante como os traumas da infância podem criar fantasias tão vívidas. A senhora perdeu uma irmã. Lamento. Mas procurar substitutas em estranhos é patológico. Abri a bolsa lentamente e coloquei o diário azul desbotado sobre a mesa de vidro. O efeito foi elétrico. O rosto impassível de Catarina contraiu-se por um segundo. Seus olhos, meus olhos, fixaram-se naquele pedaço de seda como se fosse uma cobra. Onde arranjou isso? A voz dela perdeu um grau da perfeição. Onde você o escondeu? No espelho da vovó Serena. Ou devo dizer, da sua bisavó. É uma falsificação. Um conto de fadas triste escrito por uma mulher perturbada. Mas ela não tirou os olhos do diário. Porque ele estava endereçado a mim, então. Para minha irmã Carolina. Ela é a única que vai entender. Não, respondi, segurando com força. Está tudo guardado na nuvem. Programado para ser enviado para todos os veículos de comunicação do país em 1 hora. A menos que eu cancele. O sorriso de Beatriz não chegou aos olhos. E o que você quer? Dinheiro? Uma nova identidade? Podemos arranjar. Quero um documentário. O quê? Um documentário. Contando a história real das irmãs Lemos. Com a participação de Catarina. Com acesso a todos os arquivos. Transmitido em rede nacional. Você financiará, mas não terá controle editorial. Era um golpe de mestre. A megalomania dela não permitiria que a história fosse contada por outros. Mas controlá-la. Ela podia moldar a narrativa, tentar sair como uma mulher tragicamente enganada por um médico inescrupuloso, o falecido Dr. Lemos, o bode expiatório perfeito. Ela calculou, seus olhos faiscando. E em troca? Em troca, o pendrive some. Catarina sai daqui. Viverá comigo. E você? Você se aposenta da vida pública. Para sempre. A negociação durou até o amanhecer. Advogados foram acordados. Contratos foram esboçados. Beatriz cedeu. A ânsia de preservar o legado, mesmo que manchado, era maior que o risco da verdade completa. O documentário Espelhos Quebrados foi ao ar 6 meses depois. Foi um terremoto. A história da troca, da doença genética, da menina escondida, comoveu o país. Beatriz foi retratada como uma vítima ambiciosa do próprio pai médico, agora morto. Ela se retirou para cuidar da filha enferma. A opinião pública, em sua simplicidade, absolveu-a em parte. A verdade, porém, estava lá, entre as linhas, para quem quisesse ver. Hoje, escrevo isto da varanda da minha nova casa, menor, longe do rio. Ao meu lado,
Catarina dorme em uma cadeira reclinável, um cobertor sobre as pernas frágeis. A degeneração progride, mas devagar. Temos os melhores cuidados que o dinheiro do acordo pode comprar. Às vezes, ela tem momentos de lucidez. Outras, confunde-me com a enfermeira ou com a mãe. Mas quando me chama de Carol, seu nome para mim naquela infância roubada na clínica, sei que está lá. Tiago ficou. A verdade quase nos partiu, mas a escolha de ficar do meu lado, contra aquele poder, criou um novo alicerce, mais forte. O espelho da vovó Serena está na sala. Não como um relicário de segredos, mas como um lembrete. Às vezes, olho para ele e vejo duas reflexões. A minha e um eco fantasmagórico da minha irmã. Não somos mais uma tragédia. Somos um testemunho de que algumas histórias, por mais sujas que sejam, não terminam nas sombras. Terminam ao sol, mesmo que seja um sol fraco de inverno, iluminando duas mulheres que, contra todas as probabilidades, encontraram uma outra. E nesse encontro, por mais doloroso que fosse, finalmente se viram.